Fala galera, tudo bem? Aqui Rafael Andrade e estamos aí no nosso quinto dia da semana Partiu Nuvem. Hoje, na sexta-feira, dia 30, a gente vai estar falando sobre o assunto de File Server 100% nuvem. Como vocês estão participando já sabem, o assunto de hoje não vai ser uma live, né? O conteúdo vai estar gravado, disponibilizado no nosso canal às 20 horas. Então, primeiramente, aí gostaria de agradecer a todos que participaram, estão junto com a gente aí durante essa semana. Foi uma semana de muito conteúdo bacana. A gente começou na segunda-feira, no dia 26, falando sobre VPN site to site. Na terça-feira começamos as lives, conteúdo ao vivo. Falamos aí sobre a parte de web apps, né, trabalhando em cima de app services. Na quarta-feira, um conteúdo muito bacana. Falamos de Azure Kubernetes Services, aí o AKS, criação de containers. Ontem, na quinta-feira, foi um dia excelente, sensacional. Falamos aí sobre infraestrutura como código, mostramos na prática como você configurar todo o seu Terraform, integrar com o Visual Studio para que você possa estar fazendo deploy da sua infra de forma ágil. Ontem também tivemos diversos sorteios aí, vários alunos e parceiros de comunidade ganharam vouchers, ganharam também participações em cursos da TF Tech inteiramente gratuitos. E fizemos a abertura da nossa turma de imersão Azure 3.1. Se você ainda não se inscreveu, corre que ainda dá tempo de fazer a sua inscrição nesse treinamento que vai estar muito legal. Temos vagas limitadas, então não perde a sua vaga. E hoje, para a gente finalizar, a gente vai estar falando sobre Azure, File Server, né? 100% seu File Server na nuvem, mantendo a integração com o AD. Então, uma tecnologia que a Microsoft liberou aí não é tão tão antiga assim, é um conteúdo mais recente. A gente vai mostrar como que você pode criar o seu file share dentro da estrutura do Azure, migrar o seu file server on-premise e estar trabalhando ele 100% na nuvem, mantendo todo o formato das suas autenticações NTFS com seus usuários e grupos integrados do seu Active Directory local. Então é um conteúdo muito bacana, conteúdo novo aí no canal. Vem com a gente que vai ser mais uma aula top. Certo, galera? Um grande abraço aí. Tchau, tchau. Fala, galera. Então vamos iniciar aí a nossa aula de File Server 100% no Azure. Fechando a nossa semana aí, partiu nuvem, uma semana muito bacana, muito conteúdo. Muito feliz de estar compartilhando todos esses conteúdos aí junto com a nossa comunidade. Então, como eu já fiz ao longo da semana, rapidamente me apresentando, meu nome é Rafael Andrade, sou coordenador de infraestrutura na empresa Processor aqui em Porto Alegre, atuo também como instrutor aqui na TF Tech Treinamentos Online. O meu e-mail disponível, rafael.andrade@tftech.com.br. Os links para as nossas redes sociais, principal divulgação sempre pelo LinkedIn, no nosso perfil TFTech Treinamentos Online, no nosso perfil do Instagram e no canal do YouTube, que é onde vocês estão acompanhando aí todos os nossos vídeos. Eu atuo também como arquiteto Azure, como instrutor MCT e também especialista em tecnologias do Office 365. Então, durante a semana aí, estamos no último conteúdo, último dia. Começamos na segunda-feira com VPN Site to Site, um vídeo gravado offline, no mesmo formato desse vídeo que estamos falando aqui. Partimos para o segundo dia, daí já live, falando de App Services, instalando alguns web apps. No terceiro dia, fomos para a parte de Kubernetes Services, falando do AKS. Na live de ontem, falamos sobre Terraform, deploy de infraestrutura como código. E hoje, finalizando aí o conteúdo da nossa semana parte 1 nuvem, vamos falar sobre File Server 100% no Azure. Então aí para o nosso quinto dia, pessoal, vamos começar a falar aí do File Server 100% Azure. A possibilidade da gente estar migrando o nosso servidor de arquivos do ambiente on-premise para a nuvem, ela já existe há algum tempo, com algumas ferramentas que a Microsoft possibilita. Geralmente a gente tem trabalhado com o Azure File Sync, porém o Azure File Sync ele não garante que a gente fique 100% nuvem. A gente precisa ter um servidor on-premise que vai fazer o papel de cache, ou seja, vai deixar alguns arquivos offline para que a gente tenha uma performance melhor dependendo do formato de acesso. Particularmente eu gosto bastante dessa opção quando você tem um ambiente que precisa ter arquivos grandes, arquivos pesados, às vezes o pessoal tem planilha de Excel muito grande, planilhas com vínculo. Então, nesse formato,
o FileSync nos atende muito bem. Para quem não viu o vídeo ainda sobre FileSync, eu palestrei ali no Descomplicando na metade do ano e mostrei na prática a implementação do Azure FileSync. E agora a gente está trazendo esse conteúdo 100% nuvem, porque eu tive muitos alunos que questionaram, legal o FileSync, mas a minha empresa, ela quer migrar os arquivos 100% nuvem, ela não quer mais manter nenhum arquivo on-premise, nem servidor on-premise. Então, há pouco tempo a Microsoft liberou para ambientes produtivos, saiu do modo preview, que é a autenticação integrada do Active Directory com os files do Azure. Isso nos possibilita trabalhar 100% nuvem, mantendo as nossas permissões NTFS. Então, tanto que o pessoal tem cobrado e quer ver isso funcionando na prática, eu preparei uma aula prática muito bacana para a gente. Inclusive, eu ia falar primeiramente dos conceitos e mostrar a questão de autenticação, como funciona, mas aí revisando eu pensei, não, vamos tentar fazer alguma coisa muito prática. Então preparei um file server, claro, reduzido, e a gente vai fazer inclusive a migração do conteúdo que está no file server on-premise para o Azure Files, mantendo as permissões NTFS. Vocês vão ver como é possível a gente fazer isso com impacto praticamente zero para o usuário final. Então, começando, pessoal, na parte teórica, para a gente montar essa estrutura de file server 100% no Azure, a gente tem que utilizar um storage account e dentro desse storage account a gente trabalhar com Azure Files. O Azure Files é o que nos possibilita trabalhar com o protocolo SMB, ou seja, a gente acessar os nossos compartilhamentos de rede, o famoso barra-barra. A gente tem outros tipos de armazenamento dentro do Storage Account, por exemplo, o Blob, mas o Blob não possibilita a gente trabalhar com arquivos estruturados e também com protocolo SMB. Então, o Azure Files é o que vai nos permitir trabalhar com essa parte de compartilhamento. E a gente pode, hoje é possível, integrar o Azure Files com a autenticação, seja ela via Active Directory Domain Service, se eu estou trabalhando com o meu Active Directory local, junto com o Azure AD Connect, ou seja, sincronizando os meus usuários on-premise com o meu AD do Azure, ou se eu estou trabalhando diretamente com o Azure Active Directory Domain Service, ou seja, trabalhando com o AD como serviço já diretamente na nuvem. Então, eu posso autenticar usando essas duas possibilidades. Hoje eu vejo que a grande maioria dos ambientes vai utilizar o Active Directory Domain Service, sincronizando essa estrutura com o Azure AD Connect com o Azure AD, que é esse o formato que a gente vai estar trabalhando. Então a gente tem uma série de pré-requisitos, não é tão simples assim, né? Não exige um grau de complexidade muito grande, mas a gente tem um checklist que a gente precisa estar passando para ter sucesso. É muito fácil da gente errar algum passo e acabar não funcionando, certo? Então, primeiro ponto, se a gente quer trabalhar com o nosso ambiente on-premise, a gente precisa sincronizar o nosso Active Directory Domain Service. E a gente vai usar o Azure AD Connect. Eu não vou estar fazendo a instalação do Azure AD Connect, eu já estou com o Azure AD Connect instalado. Como fazer a instalação do Azure AD Connect? A gente tem no nosso blog aqui da TF Tech, eu fiz um tutorial passo a passo como você deve fazer isso. Eu vou estar mostrando na sequência para vocês. Então, quem tem dificuldade ou quem não fez ainda, na verdade, uma sincronização de AD com o Azure AD, tem o nosso tutorial aqui, o nosso passo a passo no blog Partiu Nuvem, no nosso site da TF Tech. Você pode seguir esse tutorial que vai ter sucesso. Depois disso, um detalhe muito importante, tá? O locatário, ou seja, o tenant do Azure AD e o file share devem estar dentro do mesmo subscription. Isso é muito importante para vocês não terem problema. Ou seja, eu tenho a minha subscription, dentro dela eu preciso ter o Azure AD, que foi sincronizado com o meu Active Directory Domain Service local, e o meu file share tem que estar nesse mesmo subscription, certo? Eu não posso usar uma subscription Azure AD linkando com o file share que está em outra subscription. No início, muita gente pensava que funcionava assim, mas ele dá erro, ele não vai funcionar. Suporte para versões de sistema operacional. A gente tem que trabalhar com Windows 10 e o Windows Server 2012 R2 ou superior. Como a gente vai trabalhar com Azure Files, a gente precisa criar um Storage Account. E esse Storage Account ele deve ser exclusivo para trabalhar com esse sincronismo. Por quê? Porque a gente precisa seguir o próximo passo, que é registrar o Storage Account
no Active Directory, ou seja, a gente vai adicionar o Storage Account no domínio, ele vai criar um objeto de computador semelhante ao que a gente tem, por exemplo, quando cria um cluster failover, que ele cria aquele objeto. Então, precisa ser um Storage Account exclusivo para isso. Liberar, a gente precisa ter a porta 445, que é SMB, né? De preferência trabalhar com SMB 3.0, que é a versão mais segura, mas a gente precisa ter a porta 445 liberada. Então, um detalhe importante, muita gente fala às vezes que estou tentando fazer os laboratórios de Azure Files, estou tentando sincronizar a minha máquina, o meu notebook diretamente com o Azure Files e tá dando erro. Muitas operadoras de vocês, se vocês estiverem testando direto da máquina de vocês, bloqueia a porta 445. NET, claro, é um dos exemplos que mais acontece, certo? Então tem que ter esse cuidado. É claro que aqui a gente está falando do ambiente corporativo, mas apenas aproveitando para quem tem dificuldade em algum momento testar, esse pode ser um dos motivos. Baixar o módulo do PowerShell, do Azure PowerShell, certo? Então, a gente precisa ter o módulo do PowerShell instalado. Eu já vou estar com o módulo do PowerShell instalado, mas eu vou deixar o link, eu vou deixar a documentação de todos os passos dentro do nosso site, como a gente tem deixado a documentação de todos os outros eventos que a gente fez aí ao longo da semana. Então, como a gente prometeu, depois eu vou mostrar no site para vocês onde está e a partir de amanhã isso vai estar atualizado. Baixar os scripts do Azure File Hybrid, ou seja, a gente precisa baixar os scripts direto da Microsoft, aonde ele vai fazer toda a configuração do nosso Storage Account e adicionar ele ao domínio. Além disso, a gente precisa pegar o script PowerShell da Microsoft, que vai chamar esses módulos e editar a nossa subscription, editar qual é que vai ser o nome do nosso storage account, onde a gente vai salvar esse objeto dentro do Active Directory. Detalhe importante, a conta que vai realizar esse script, que vai rodar o nosso PowerShell, ela precisa ter permissão para criar objetos no AD e de preferência ser um owner ou contributor dentro do storage account que a gente está criando. E na implementação, quais os passos de implementação que a gente precisa ter? Primeiro, a gente precisa criar o Storage Account. Depois disso, a gente vai baixar os arquivos do Azure Files Hybrid. Vamos colocar na máquina que vai ser o nosso Active Directory, onde a gente vai executar o PowerShell, que vai colocar o Storage Account no domínio, criando o objeto de computador. Após isso, a gente vai criar o nosso File Share dentro do nosso Storage Account, e assim a gente vai conseguir dar as permissões de RBAC, a gente vai ver qual é o tipo de permissionamento ideal que a gente tem que dar. Quando a gente dá permissão via RBAC no file share, é semelhante a gente estar dando a configuração, a permissão de compartilhamento num servidor de arquivos. A gente tem a permissão de share, o compartilhamento e a permissão NTFS. Quando a gente criar esse cenário, dentro do RBAC do portal do Azure, você vai dar a permissão de share, de compartilhamento. E dentro do seu servidor de arquivos, depois que você mapear a unidade de rede, você vai dar a permissão de NTFS. Acessar os files é necessário a porta 445, a gente não vai precisar modificar isso. Ter o módulo do PowerShell, que a gente já colocou que é necessário. Baixar os scripts. E aí, por último, a gente vai fazer uma migração, simular a migração de um file server on-premise para o Azure Files. Então, eu vou passar um script de Robocop para vocês, que vai copiar todas as permissões e vai manter a integridade 100% do seu ambiente. Inclusive, eu vou até deixar uma GPO criada para ele já mapear essa unidade de rede e a gente vai ver que para o usuário vai ser 100% transparente. Ele não vai estar nem tendo a ideia de onde que ele está salvando, que modificou os diretórios aonde ele está fazendo o acesso e salvando, trabalhando em cima dos seus arquivos, certo? Vai ser uma aula muito bacana, pessoal, garanto para vocês um conteúdo totalmente diferenciado sobre esse assunto. Assim como a gente tem feito ao longo da semana aí, né? Mais uma vez agradecendo a presença de todos vocês aí, muito bacana a interação que a gente teve durante as nossas lives. E eu, em nome da TFTech, agradeço a participação. A gente está muito feliz aí pelo engajamento que a gente teve com a nossa comunidade. E agora, galera, a gente vai para a prática. Então, vamos startar a prática aqui. Eu vou demonstrar qual o ambiente que a gente vai estar trabalhando, o que a gente precisa para simular aí essa prática. Então, galera, vamos para a parte prática. Antes da gente começar a parte prática, eu vou trazer o nosso site aqui da TFTech para falar de dois assuntos bem importantes, tá? O primeiro deles, a gente está com as inscrições abertas aqui para a nossa imersão Azure, treinamento que vai acontecer nos dias 7, 8 e 14 de novembro.
mais de 20 horas de treinamento totalmente prático. Vão ser 3 dias, né, ao vivo, 100% ao vivo, totalmente hands-on. Depois disso, você vai ter todo o conteúdo gravado, disponibilizado via plataforma. Então, quem tiver interesse, né, a gente está com desconto ainda, tem mais uma semana, ou enquanto a gente não fechar o número máximo de alunos aí, a gente já está com mais da metade da turma preenchida. Acesse aí tftec.com.br/imersão Azure. Aqui você vai ter toda a grade curricular que a gente vai estar trabalhando 100% hands-on. Beleza? Vem com a gente que o treinamento vai ser top. E seguindo, dentro do nosso site, você vai ter aqui o hashtag Partiu Nuvem, que é o nosso blog. Então aqui tem 2 pontos muito importantes no nosso blog. Você vai ver que no primeiro post você vai ter a semana Partiu Nuvem. É aqui onde a gente está deixando todos os arquivos referentes a cada semana, a cada aula que a gente trouxe. Ou seja, a aula de Kubernetes, está aqui o link para o vídeo e está aqui os arquivos, os comandos, a aplicação que a gente instalou. Aula, por exemplo, de Terraform, está aqui todos os arquivos, ó. Terraform, arquivo main, o arquivo de resources, onde a gente colocou toda a instalação que a gente fez da nossa infraestrutura. Galera, tá 100% para vocês virem aqui, olhar o vídeo, pegar o conteúdo. Então, a gente tentou deixar da melhor maneira possível para a nossa comunidade aí, para vocês estarem aproveitando esse nosso conteúdo. Outro ponto, seguindo no nosso blog aqui, hashtag Partiu Nuvem, a gente vai estar falando da integração do Active Directory, é um requisito a integração do Active Directory on-premise com o Azure AD. Como que eu faço isso? Instalando o Azure AD Connect. E aqui a gente tem um tutorial passo a passo, pessoal, muito detalhado que eu criei, onde você vai fazer essa instalação, tá? Tem prints de tela, todo no detalhe para que você consiga fazer essa instalação. E isso é assunto para uma próxima live aí, mas nessa live o foco é a gente trabalhar com o nosso file share integrado com a Active Directory. Então, vai no nosso blog, que aqui você vai ter detalhadamente como você fazer toda a integração do seu AD local com o Azure AD. Certo, galera? Então, vamos embora. Passado isso, já estou aqui com a tela aberta do nosso portal. Qual a infraestrutura que eu criei para trabalhar, tá? Eu estou com 3 máquinas virtuais para a gente simular esse ambiente. Então, eu estou com a minha primeira máquina aqui, que é uma máquina de Active Directory, tá? Estou simulando todo o ambiente dentro do Azure. É uma máquina de AD, estou com um AD instalado, um AD aqui que eu simulo um ambiente, ó, tftekers.com.br, criei uma pequena infraestrutura dentro de TFTech. O que eu criei aqui? Por exemplo, criei diretoria, onde eu coloquei 2 usuários, criei marketing, recursos humanos, TI e vendas, tá? Usuários com nomes totalmente aleatórios, totalmente fictícios. E ainda aqui, eu criei alguns grupos dos quais esses usuários são membros, tá? Então, cada usuário, por exemplo, se eu pegar a diretoria, os 2 usuários da diretoria, eles vão ser membros do grupo GR Diretoria, certo? Aqui nesse exemplo, eu não coloquei, por exemplo, um grupo de leitura, um grupo de modificação. Eu coloquei um grupo que vai ter acesso a um diretório específico, apenas, para a gente também conseguir montar um cenário, senão ia ficar muito grande se eu fizesse totalmente no detalhe. Mas coloquei o grupo de cada setor, cada usuário vai ter acesso ao seu setor, com exceção da diretoria, que a diretoria vai ter um acesso menos restritivo a acessar qualquer pasta do nosso file server, certo? Então, estamos com os nossos grupos, com os nossos usuários, cada pasta, cada usuário no seu respectivo grupo. Fora isso, o que eu criei? Eu criei aqui um file server, o nosso FS, tá? Então, esse file server, pessoal, usei o disco C mesmo, criei uma pasta dados. Dentro dessa pasta dados, eu tenho algumas estruturas de pasta e elas estão segmentadas com permissionamento NTFS. Olha, então a diretoria, por exemplo, ó, GR diretoria, de grupo diretoria, vai ter permissão de modificação em todos os diretórios. E cada grupo do seu setor, ó, somente a TI e diretoria, o RH vai ser somente RH e diretoria, certo? Usei melhores práticas de criação de file server, ou seja, eu dei o share aqui na raiz. Depois disso, o que eu fiz? Quebrei a herança da raiz, ó, tá com a herança quebrada, por quê? Para que todos os usuários do domínio tivessem permissão de listar
a pasta dados, que é a raiz. E aqui dentro, cada um vai acessar somente a pasta que tem permissionamento, certo? Por exemplo, a diretoria, se a gente for olhar, ó, tenho aqui somente diretoria. Eu tenho esse meu usuário que é um domain admin, o ADM Rafael, que tem acesso a tudo, mas vocês podem ver que não tem nenhum outro usuário, certo? Então, essa é a nossa infraestrutura. E criei também uma máquina client para a gente fazer os testes, certo? Essa máquina client aqui, deixa eu subir ela para a tela principal, uma máquina com Windows 10, toda a estrutura no Azure. Detalhe, essa máquina aqui, por exemplo, ó, tem um usuário conectado já, usuários totalmente fictícios. O usuário que está conectado aqui é a Juliana Gomes. A Juliana Gomes, vamos validar de que setor ela é, da onde ela é. Deixa eu pegar a máquina do Active Directory aqui. Vamos ver onde é que está a Juliana Gomes aqui. Ó, Juliana Gomes é uma usuária da diretoria, então ela vai ter acesso full ao nosso file share. Voltando aqui, eu criei também uma GPO que já está mapeando, né, a pasta dados, ó, na raiz. Então, como ela é da diretoria, ela consegue acessar, vou salvar aqui um arquivo, ó, ela consegue acessar qualquer diretório, ok? Então, ela acessa tudo, por ser da diretoria. Eu vou até fazer um logoff da Juliana e vou logar com o usuário de qualquer outro local só para a gente validar como estão as permissões NTFS, porque a gente vai migrar esse file server, certo? A gente vai fazer a migração dele do jeito que ele está. Então, eu vou pegar aqui, ó, na pasta, por exemplo, Recursos Humanos, Maria Peixoto. A gente vai logar com a Maria Peixoto. A gente vai fazer logon com ela só para a gente validar como estão as permissões NTFS. Por que a gente está validando esse ambiente on-premise? Porque eu quero mostrar para vocês que a gente vai migrar e ele vai manter todo o permissionamento. Então, é maria.peixoto, usuária do setor de RH. Está carregando aqui. Está conectando. Vamos ver se a GPO eu apliquei para todo o domínio. Eu acho que eu apliquei a GPO para todo o domínio, sim. Tá lá, está mapeado. Deixa eu até mostrar a GPO para vocês aqui, porque a gente vai usar essa própria GPO depois para fazer as alterações para o nosso Azure File 100% nuvem. Então, eu vou abrir aqui o Group Policy Management para a gente validar. Ó, eu tenho essa GPO aqui, está aplicada na minha pasta TFTech, que mapeia unidades de rede, certo? Então, aqui no Settings, a gente usou os Preferences. O que ele está fazendo? Está mapeando o meu servidor FS01 dados. Tá? Reconnect habilitado e está dando um replace. Caso a gente tenha uma modificação, ele vai mapear novamente. Então, essa é a nossa GPO que está mapeando, por isso que eu loguei com esse usuário e ele já trouxe a unidade de rede. Então, lá do RH, vai tentar acessar a pasta TI, não conseguiu. Pasta RH, show de bola. Acessou, vamos ver se ela tem permissão de modificação. Sim, eu dei permissão de modificação para cada usuário nessa pasta. Marketing não acessa, diretoria não acessa. Beleza, galera? Só para a gente validar que o nosso file server está bem estruturado, com as permissões corretas, apesar de ser um ambiente de teste, a gente aplicou melhores práticas para simular um ambiente o mais real possível. Agora, vamos para a parte do Azure para a gente começar a nossa implementação de fato. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um Resource Group que eu criei, RG-TFTech. Está toda a minha infraestrutura aqui dentro, certo? Todas essas máquinas que eu criei, eu coloquei aqui dentro. O que a gente precisa criar? Vocês têm que criar apenas um Resource Group, só um Resource Group simples, e aí a gente vai criar um Storage Account. Aqui que a gente vai começar a falar da parte de Azure Files. Eu tenho um Storage Account criado que é do meu Cloud Shell, certo? Então eu vou adicionar um Storage Account, vou selecionar o meu Resource Group, um Resource Group qualquer, não tem nenhuma característica específica. Eu vou usar aqui STO TFTech, o nome do meu storage, né? STO de storage, TFTech. A região vou deixar em East West 2. Performance, Standard ou Premium. Tem um detalhe muito grande aqui, tá, pessoal? Isso aqui impacta diretamente na questão do seu custo de storage. Se você escolher o storage Standard, o que acontece? Você
pode provisionar um disco, um file share, por exemplo, né? A gente pode provisionar um file share de 100 GB. Se você estiver utilizando 1 GB, você paga apenas por 1 GB. Porém, você paga as taxas de transação, de leitura, de escrita, tudo isso você paga. Apesar de ser um valor muito pequeno, certo, pessoal? É um valor muito pequeno o valor transacional. Quando você fala do disco premium, claro, você tem uma performance melhor, são discos melhores. O que mais você tem? Você não paga taxa transacional, porém, se você provisionar um file share, no caso de 100 GB e usar 1 GB, você está pagando pelo valor que você provisionou, ou seja, 100 GB. Então, eu recomendo você testar se o standard vai atender a sua performance, porque ele vai sair muito mais em conta, ok? Muito mais em conta. Account Kind vai escolher sempre Storage V2, tá, pessoal? É a versão mais nova, otimizada, não tem diferença de custo. Escolha o Storage V2. Replication do storage. Quais as opções que a gente tem? LRS, ZRS, GRS. Para a galera que fez curso comigo, já está careca de saber de todos esse versionamento, tem que saber, né, galera? Então, aqui a LRS é local, ou seja, eu tenho ele dentro do meu data center. Se eu falhar o data center, eu não tenho cópia. ZRS, eu tenho cópia de zona, ou seja, 3 cópias pelo menos em 3 data centers distintos dentro da mesma região. Falhou um data center, tem a cópia em outro. GRS, uma cópia de zona, tá? De zona de região, é redundante, georredundante, ou seja, perdi uma região, tem a cópia do outro lado. E as opções aqui são iguais, somente a gente tem o RA. O que é o RA? É que a minha cópia é Read Access. Eu posso acessar ela como leitura. Por exemplo, se eu tiver um BI que precisa ficar fazendo leitura o tempo inteiro no meu banco, no meu storage, eu posso apontar ele para essa região secundária, que seria a minha contingência, mas que está trabalhando como Read Access. Certo, galera? A gente vai usar o LRS para esse teste porque é o mais barato de todos. Networking, não vamos configurar nada, a gente vai deixar como Public Endpoint. Tá? Dependendo das configurações em ambiente produtivo, a gente pode ir fechando, se você tem VPN, como você vai estar trabalhando, criando os Private Endpoints. Mas para o nosso exemplo aqui, como a gente não tem uma estrutura totalmente segmentada, a gente vai usar o Public Endpoint mesmo. Data Protection, não vamos mudar nada, não faz nenhuma diferença para nós neste momento aqui. Advanced, Security Transfer Required, sempre habilitado, tá, pessoal? Para a gente trabalhar com ele com segurança criptografado. TLS, utilize a versão 1.2, não utilize a versão 1.0, a não ser num caso específico, porque está defasado. Não vamos trabalhar com Blob, né? A gente vai trabalhar com Azure Files. O Azure Files aqui, ele tem esse Larger File Share. O que é esse Larger File Share? Quando a gente escolhe, lembra que eu falei do tipo de Standard e de Premium, que a gente tem a diferença de Premium, que o Standard é muito mais barato, o Standard ele suportava até 5 TB apenas, tá? Quando a gente tem essa opção de Larger Files, quando a gente habilita, o Standard pode chegar até 100 TB, que é o padrão até de limite do Storage Account Premium, certo? Se você vai passar de 5 TB, habilita aí o Premium. Beleza? A gente não vai trabalhar com ele. Vamos seguir aqui. Vamos colocar uma tag, né? Sempre a tag. Ambiente, vamos colocar aqui AZ Files. Gosto de colocar para a gente saber quanto a gente gastou nos nossos laboratórios depois. Vamos dar o review e mandar criar esse Storage Account. Galera, eu vou liberar para vocês depois, lá no nosso site, aquele mesmo exemplo que a gente tem ali, que eu mostrei, das aulas de Kubernetes, de Terraform, que tá os arquivos bonitinhos, passo a passo que eu deixei para vocês, eu vou colocar esse arquivo também. Então, o que é esse arquivo? Os passos para a gente configurar o Azure Files, faltou um S aqui, autenticando com o Active Directory da Main Service. Então, a gente precisa baixar o módulo, a gente vai fazer isso na sequência, baixar o script. Em algum momento a gente vai precisar pegar a chave do Storage Account, quando a gente for migrar esse servidor, mapear a unidade de rede, migrar o file server, certo? Eu vou editando todos esses scripts aqui de acordo com o que a gente for trabalhando. Então, concluiu o nosso Storage Account, ele está pronto, certo? Olha aqui no Storage Account, tá? Cliquei no Storage Account, no Configuration, isso vai mudar quando a gente fizer a configuração.
eu tenho duas opções. Olha, eu tenho o Identity baseado em File Share se eu estou utilizando o Azure Active Directory Domain Service, ou seja, o Active Directory Domain Service como serviço. Se eu habilitar, eu não posso mais utilizar essa opção, que é o Active Directory Domain Service ADDS. Quando for ADDS, é o Active Directory Domain Service On-Premise. Quando for o Azure Active Directory Domain Service, é o Active Directory como serviço no AD. Então, se a gente clicar aqui nesse How to Domain Join this Storage Account, ele vai mostrar para a gente, vai trazer aqui o tutorial da Microsoft, ó, com várias dicas de como você, na verdade isso aqui é o Docs mesmo, tá? De você começar a planejar a sua autenticação, ok? Quando a gente finalizar o nosso procedimento, ele já vai aparecer aqui de que ele está conectado no Active Directory Domain Service On-Premise. Beleza? Configuramos nosso Storage Account, então aqui a gente não precisa, neste momento, executar mais nada. O que a gente vai fazer? A gente precisa de uma máquina que tenha um usuário que possua permissão para criar objetos dentro do AD. Okay? Nesse exemplo, eu vou usar o próprio Active Directory. Okay? Eu estou logado com um usuário. Quer ver aqui? Ó, o ponto importante, tá, pessoal? Vocês têm que estar replicando o Active Directory Domain Service de vocês local. Eu vou abrir aqui o Azure AD para vocês olharem. Estou abrindo o meu Azure AD. Usem o tutorial que eu deixei lá no nosso blog da TFTech. Então aqui, ó, Azure AD Connect, é o que a gente precisa instalar para fazer o sincronismo. Está habilitado. A menos de uma hora ele fez a última sincronização. Aqui na guia de users, eu vou ter os meus usuários. Ó. Olhem todos aqueles usuários genéricos que a gente criou. Quem estava acostumado com a versão de alguns meses atrás, lembra que ele dizia aqui se o usuário era do Azure ou se ele era sincronizado com a AD local. Ele não diz mais, tá? Ele está em preview, essa console nova. O que ele diz agora? Se ele é sincronizado com o diretório. Quando ele tiver yes, quer dizer que ele é um usuário on-premise que foi sincronizado com o Azure AD. Então, o usuário que eu vou usar para rodar essas configurações, esses scripts, vai ser esse usuário aqui, ó, o adm.rafael. Por quê? Porque ele é um usuário que tem permissão de domain admin, ele tem permissão para criar objetos dentro do nosso Active Directory Domain Services on-premise. Mas podem ver que todos os nossos usuários, ó, esses usuários aqui eram de testes que eu já tinha no meu domínio, não são sincronizados, e a grande maioria aqui são os usuários, ó, Maria Peixoto, que a gente testou, Juliana Gomes, todos sincronizados. E aqui é o meu usuário, que é o usuário que eu uso para logar nesse tenant, tá aqui ele, ó, o meu global admin. Ok? Só para a gente validar, eu vou usar esse usuário aqui, porque ele é um usuário domain admin. Usem um usuário domain admin, porque ele precisa criar esse objeto dentro do Active Directory. Eu vou rodar no Active Directory as minhas configurações, certo? A primeira coisa que a gente precisa fazer é baixar os scripts. Então, detalhe, pessoal, se você não tem instalado o Azure, o módulo do Azure PowerShell, você precisa instalar o módulo do Azure PowerShell na sua máquina, tá? A gente já passou em outra aula, na aula dessa semana, já mostrei na aula de quinta-feira Terraform, eu mostrei como instalar o Azure PowerShell, mas basta você jogar ali no Google que vai aparecer essa configuração para você, bem simples de você achar, ou olha a aula de ontem que a gente fez a instalação do zero para configurar todo o ambiente de Terraform. O que a gente precisa fazer agora? Ó? Primeiramente, a gente vai baixar os módulos do Azure Files Hybrid, tá? São os scripts que a gente precisa baixar para conseguir realizar essa sincronização. Então a gente vai abrir aqui o Internet Explorer. Se ele estiver dando erro para você, tá, pessoal? Isso aqui é dica de Windows Server, tá? Se ele estiver dando erro, pedindo toda hora o HTTPS, você vem aqui, ó, no Security Configuration e dá um off para os dois para você conseguir navegar, porque o browser de servidor, Internet Explorer de servidor, ele fica pedindo HTTPS por padrão toda hora. Eu já coloquei o link para você sair direto no GitHub no versionamento desses arquivos mais novo. Ó. Então tem a versão 02.2. E o que a gente vai baixar é esse cara aqui, ó, azfileshybrid.zip. Então vou clicar aqui, vou pedir para ele salvar, dar um save, pode ser dentro da pasta downloads mesmo. Vou abrir a pasta aqui e eu vou extrair.
Esses arquivos, a gente não precisa fazer absolutamente nada com eles, tá? A gente vai pegar um outro arquivo, um PowerShell da Microsoft, e o PowerShell da Microsoft vai chamar esses módulos aqui para poder rodar a configuração que vai adicionar o nosso Storage Account no domínio. Então, eu vou copiar esses três arquivos aqui, vou tirar da pasta Downloads, vou vir no C, e eu tenho uma pasta script aqui que está zerada, eu vou largar eles dentro dessa pasta script, que é onde eu vou centralizar essa estrutura. Seguindo, o que a gente precisa? Ó, baixar o script para adicionar o Storage Account no domínio. Essa é uma das partes mais importantes para nós no momento, onde a gente vai ter que editar os arquivos, onde a gente precisa de um trabalho mais manual. Então aqui a gente vai pegar direto do Docs da Microsoft, ó, documentação, se vocês tiverem dúvida de requisitos que vocês precisam fazer. Essa é a documentação oficial para fazer a configuração de integração do Azure Files com o Active Directory. Então aqui, pessoal, tá o PowerShell bonitinho que a gente precisa para a gente poder trabalhar e editar ele. Então eu vou dar um copiar aqui. O que eu vou fazer? Eu já vou abrir um PowerShell aqui. Vou abrir o PowerShell, o ISE, vou rodar ele como administrator e eu vou rodar ele aqui porque fica muito mais fácil da gente editar, né? Então vou abrir ele, vou baixar aqui a parte do PowerShell, vou fechar essa janela aqui, vou colar ele aqui, pessoal. Então aqui a gente tem que editar alguns pontos, certo? Dando uma validada, o que ele vai fazer? Ele já vai dar um set execution policy se você estiver executando pela primeira vez, para ele não bloquear a execução do seu PowerShell. Ele vai usar esse script aqui, ó, do copy to path, que foi o que a gente baixou agora, ó. Tá aqui ele, vai usar esse PowerShell para copiar aqueles arquivos de módulo, vai importar os módulos que a gente já baixou, que estão aqui dentro também, ó. São os módulos que a gente baixou, a Z-Files Hybrid. E depois disso ele vai dar um connect, a gente vai passar a nossa credencial de usuário, um usuário que tenha permissão, lembra que a gente falou aqui, ó, usuário que tenha permissão no Storage Account, de owner ou contributor. Eu vou usar o meu usuário que tem permissão de global admin, certo? É o usuário que eu logo toda hora ali para fazer as atividades dentro do portal do Azure com essa subscription. O que a gente precisa coletar? O ID da subscription, o nosso resource group e o storage account. Depois disso, ele já vai selecionar automaticamente essa subscription que a gente colocou aqui. Por que isso? A gente tem, às vezes, conta de e-mail, tem algumas logins do Azure que tem mais de uma subscription. Então, você precisa setar qual subscription que você vai trabalhar. Porque se você logar com aquela conta, ele não vai saber quais das suas subscriptions. Depois disso, ele já vai pegar por variável aqui, ó, esse parâmetro, resource group name, o storage account name. E o que a gente vai precisar, deixa eu dar um Ctrl Z que eu arrastei. O que a gente vai precisar depois disso é escolher qual é o tipo de autenticação que a gente vai trabalhar, com Computer Account ou com Service Logon Account. A gente vai trabalhar com Computer Account, por quê? Porque a gente vai mandar ele criar um objeto de computador dentro do Active Directory. Então a gente vai trabalhar com Computer Account. Tá? O Distinguished Name, o DN, a gente vai ter que pegar o caminho lá, o DN da OU, onde a gente quer que seja criado esse objeto computador e colocar aqui. O tipo de criptografia, a gente vai trabalhar com criptografia AES-256, tá? Então ele já tem alguns defaults aqui que se você não selecionar, ele já vai selecionar automaticamente. E aqui o que ele vai fazer? Ele vai rodar um update, tá, no seu storage account com a chave de criptografia AES-256 e por último ele vai fazer um debug para consultar se deu sucesso em todas as configurações que você precisa fazer, certo? Aqui, galera, tem que ser muito bem executado porque aqui está toda a chave dessa configuração. Se você não conseguir acertar aqui, você não vai conseguir colocar o seu storage account no domínio. Isso é muito importante. Então, vamos começar a edição por aqui. Subscription ID. Eu vou pegar minha tela aqui. Aonde que eu vou encontrar meu Subscription ID? Pode procurar aqui por Subscription e ele vai trazer, ó, eu tenho, por exemplo, o meu aqui, ó, assinatura do MSDN. Está aqui a Subscription, se você entrar é mais fácil de copiar, ó, ele já tem a opção. Subscription ID. Dá um copy e a gente já vai para a máquina e aqui no local do Subscription ID a gente vai editar. Colocamos ali. Resource Group Name.
O meu Resource Group Name é RG-TFTech. Validem o de vocês. RG-TFTech. Opa, vou até validar também, vou conferir para ter 100% de certeza, mas eu acho que é isso aí. Então, deixa eu abrir aqui o portal. Resource Group, ó, RG-TFTech. A gente precisa pegar também o nome do Storage Account. Então, o Storage Account que eu coloquei, ó, STO de Storage TFTech. Então, aqui é RG TFTech e o nome do nosso storage. Vou remover aqui. STO TFTech. E agora, o que ele pega? O subscription já vai passar por parâmetro, subscription ID, o Resource Group Name vai passar por parâmetro, Storage Account Name por parâmetro. Aqui a gente precisa definir. Como eu falei, a gente vai usar Computer Account. Então a gente vai remover essa segunda opção do Service Logon Account. Certo? Aqui a gente vai remover. Agora, galera, a gente precisa dizer qual é a OU, colocar o caminho DN dessa OU. Ponto muito importante. Aqui eu vou dar uma dica para vocês, que é uma coisa que eu gosto de fazer sempre para garantir que a gente não vai ter problema. Como vocês sabem, isso é um objeto computador. Um objeto computador ele pode expirar, né? Pode expirar a senha e aí a gente pode acabar tendo um problema. Ele pode ser deletado daqui um pouco, desabilitado, dependendo da política que você tem. Se você tem uma política que desabilita, remove objetos que há X tempo estão inativos, ele não vai gerar um evento de logon interativo, né? Então você precisa validar isso para garantir. Qual é a forma que eu gosto de utilizar? Bloquear a herança de GPO, tá? Para que nenhuma GPO impacte ele. Então eu vou criar uma unidade organizacional aqui dentro de TFTech específica para esse nosso objeto do Storage Account. Então, eu vou criar aqui como Azure, opa, ficou maiúsculo aqui, Azure STO, de Azure Storage. Então, esse vai ser o nome aqui, vou copiar, não vou copiar aqui, a gente precisa do DN, então Azure STO. O que eu vou fazer? Eu já vou até bloquear a herança dessa GPO. Então, vou vir aqui no Group Policy Management, e aqui, em cima de Azure STO, eu vou dar um bloquear a herança, certo? Então, ele não vai pegar GPOs, ao menos o que está forçado, por exemplo, Default Domain Policy, mas o resto ele não vai pegar. Então, não corre o risco de eu ter uma customização para inativar máquinas que pode acabar dando problema. Você vem aqui no View, habilita o Advanced Filters e vai em Propriedades, para ele poder mostrar essa guia aqui de atributos. E aqui a gente tem o Distinguished Name, tá? O DN. É esse Distinguished Name que a gente precisa copiar. Vou copiar o caminho inteiro. E aí a gente vai vir aqui no nosso script e vai modificar onde está o Distinguished Name. A gente vai colocar aquele caminho DN da nossa OU, tá? Certinho. E aqui, galera, a gente vai colocar o padrão de criptografia que a gente vai trabalhar, que é o AES-256. Então remove tudo e deixa só o AES-256. Para baixo, parâmetro, aqui passando variável. Então não precisa modificar mais nada, ok? Às vezes é legal para a gente validar, eu gosto de ir executando o script aos poucos. Então, vamos validar se ele vai conseguir importar o módulo, copiar o caminho. Ah, importante, ó. Ele vai copiar esse PF, a gente precisa estar dentro da pasta, né? Ele está dando um ponto barra. Então, onde é que eu salvei os arquivos? Eu salvei dentro de C scripts. Então, aqui a gente precisa acessar essa pasta, porque senão ele vai dar erro que ele não encontrou o caminho, ó. C scripts. Então, vamos executar esses três primeiros blocos aqui, que ele vai dar o set execution policy, isso não tem nada a ver, isso aqui é apenas liberar a execução de scripts dentro do módulo de PowerShell, copiar o PS1, executar esse PS1 de copy, né, e importar o módulo de AS Files Hybrid. Então a gente marcou, seleciona aqui para rodar só o que está selecionado e vamos validar. Vamos dar um yes to all aqui, que ele vai validar se ele precisa baixar algum tipo de script para você, se tem alguma coisa que está faltando e ele precisa ajustar. Então a gente vai botar aqui para ele rodando. Se ele tiver alguma dependência de módulo, vai rodar no PS Gallery para ir buscar isso. A gente estava com problema no PS Gallery, né, durante essa sexta-feira. Foi um ponto que acabou nos atrasando aí para liberar o vídeo, para montar o ambiente. A gente gosta de montar o ambiente sempre
mais próximo assim do dia, não montar muito antes, porque a gente sabe como é que é Azure, às vezes troca um botãozinho ali já fica diferente, e então isso acabou nos atrasando um pouquinho devido a um problema de indisponibilidade que a gente teve para executar alguns modos. Mas resolvido, a gente já correu para provisionar esses ambientes e trazer o conteúdo para vocês. Então, importou 100%. O que a gente vai executar agora? Vamos rodar aqui o login, por exemplo. Ó. Ele vai chamar a janela para a gente poder conectar. E eu vou conectar com a minha conta de Global Admin. Lembra que essa conta tem que ser pelo menos essa conta que a gente está conectando, owner ou contributor dentro do Storage Account. Como ele é Global Admin, eu não preciso colocar nenhuma permissão específica lá no RBAC. Rodou, pessoal, conectamos, já trouxe minha assinatura, o Tenant ID, isso que a gente precisa. Agora, galera, a gente pode rodar ele inteiro, tá? Já estamos logados, já carregamos o módulo, pode rodar ele inteiro. Se você preferir rodar ele inteiro de início, também não tem problema nenhum, certo? Eu gosto de fasear ele para ter certeza que ele vai passar por aquelas fases de conexão primeiro, que vai rodar o que ele precisa ter de pré-requisitos, então prefiro rodar assim, mas você pode rodar o script inteiro de uma vez só, não tem problema nenhum. Ó, começou a provisionar, deu o sucesso aqui, ó, eu vou colocar yes to all. Ele vai adicionar o storage account, ele vai ajustar a configuração de Kerberos, então ele vai executar mais ou menos 5 ou 6 testes aqui referente ao nosso storage account. Como que eu sei se vai estar tudo certo? No final ele vai dar um resumo para a gente, o que deu sucesso, o que ele passou. Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 testes, na verdade. Então, olhou a senha do objeto, está correto, checou se o objeto está no AD, colocou o objeto no domínio, conectividade na porta 445 dessa máquina que eu estou rodando com o Storage Account, pegou o seed da conta, ajustou a permissão do ticket Kerberos e checou se realmente essa conta fez o join no domínio. Primeiro ponto para a gente conferir, vamos lá nessa unidade organizacional, vou atualizar. Olha lá, tá lá nossa conta de computador, ó. Tá lá a conta. Ó, Computer Account Object for Azure Storage Account e o nome do storage, né? Então, conta de computador adicionada dentro do Azure. Pode ver que ele vem sem nada no Operation System, é só objeto de computador mesmo. Ok? Então, colocamos o nosso Storage Account no domínio, é um passo muito importante. Quando a gente chega aqui, a gente já passou da metade, né? Então a gente já começa a avançar. Esses próximos passos aqui, pegar a chave do Storage Account, mapear a unidade de rede, migrar, são passos posteriores. O que a gente vai fazer agora que a gente precisa que a gente não fez? A gente tem que criar o nosso file share, ou seja, a gente colocou o Storage Account no domínio, mas a gente não criou o nosso compartilhamento ainda. Ok? Então a gente vai acessar o nosso file share, e a gente vai vir aqui na parte de File Share. E a gente vai adicionar um File Share. Pessoal, cada File Share que a gente está adicionando, ele vai ter essas permissões de compartilhamento. É como se fosse um novo compartilhamento. Aí, como que isso vai funcionar? Vai depender de como é a sua infraestrutura, certo? Se a sua infraestrutura, por exemplo, a minha infraestrutura, eu crio um compartilhamento para cada setor. Tá? Eu, particularmente, não trabalho assim. A gente geralmente cria um compartilhamento único corporativo e os setores trabalham dentro de permissões NTFS. Então, reduz o número de shares e trabalho nos permissionamentos NTFS. Mas tem locais que cada setor é um share. Se você tem um share TI, um share RH, um share marketing, você vai ter que criar um share para cada um desse seu setor, porque você vai setar essas permissões de share sempre na console do Azure. E você vai setar as permissões de NTFS depois no mapeamento de rede que você vai ter. Então eu vou seguir o mesmo modelo que a gente tem no nosso file server aqui. Tá? Vou até abrir de novo o file server. Qual é o nosso modelo? A gente tem apenas um share. Tá? Deixa eu até dar um barra barra aqui, ó. Barra barra fs-01, que é o nome do meu servidor. Ó. Somente um share, dados, e ali dentro eu trabalho no NTFS. Então eu vou fazer da mesma forma, eu vou criar somente um share. O nome desse meu share aqui vai ser fs-tftech. fs-tftech. Aqui está aquela cota que a gente falou.
Se você está trabalhando com disco standard, você pode colocar uma cota grande que você é cobrado só por o que você consumiu. Se você está trabalhando com um disco premium, aí você tem que cuidar que você colocou a cota, ele vai alocar isso para você pagar. Aqui no nosso exemplo a gente vai trabalhar com 10 GB. Os tiers, esse tier aqui, quanto maior, mais vermelho, né? Hot, de maior performance, quanto menor é cool, performance um pouco menor. A gente não vai precisar de um disco com otimização transacional, vamos trabalhar com o hot, que já é um ótimo disco. Então, criei um FS TFTech. Lembrando, se você tem compartilhamento por setores, você vai ter que criar cada compartilhamento para o seu setor. Beleza? A permissão de share ela é dada aqui na console do Azure. A permissão NTFS ela vai ser dada no compartilhamento. Então agora eu vou acessar esse FS TFTech que eu criei. Tá aqui o meu compartilhamento, o meu file share, só que ele não tem permissionamento. Eu vou vir aqui no Access Control e a gente vai dar esse permissionamento para os grupos. Então dentro do Access Control, o que eu tenho aqui? Eu vou adicionar, vou clicar em adicionar uma role. E aí, o que a gente tem de role? Precisa ser o role de SMB. Qual a diferença? Eu tenho aqui o Storage File Data SMB Share Contributor. O contributor ele consegue ler, consegue escrever, como se a gente desse uma permissão de modificação. Eu tenho o Storage File Data SMB Share Elevated Contributor. O Elevated ele tem a mesma permissão que o contributor, ou seja, pode modificar, ler, escrever, deletar, mas ele pode conceder permissão para outros usuários. E aqui a gente tem o Storage File Data SMB Share Reader, ou seja, somente leitura. Lembrando, isto é permissão de share, pessoal. Cuidem o share com NTFS. Então, geralmente para o usuário, a gente vai dar esse share contributor no compartilhamento e depois restringe pelo NTFS. A gente vai dar o Elevated Contributor para quem for gerenciar, tá? Quem for o responsável pelo gerenciamento. Aí a gente vai dar esse tipo de permissão. Por exemplo, eu vou dar esse tipo de permissionamento para o meu usuário domain admin aqui, ó, o ADM Rafael. É um domain admin, vou dar esse tipo de permissionamento para ele. Onde que eu vejo o que eu estou dando de permissionamento? Primeiro eu vou deixar ele liberar aqui, associar, e no Role Assignment, aqui eu tenho todo o meu permissionamento. Tá? Aqui ele já pega vários itens que são relacionados aos owners das minhas subscription, e aqui é o usuário que eu configurei mesmo, certo? Ó, que está em cima de Storage File, tá? Que é o que a gente precisa, o compartilhamento de SMB. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar a permissão para os grupos que eu tenho relativo às pastas, para que esses usuários consigam trabalhar. Deixa eu pegar o meu file share aqui, o meu file server, e eu quero ver quais as pastas que eu tenho aqui dentro. Então, eu tenho diretoria, marketing, TI e RH. Vão ser esses que eu vou adicionar aqui. Então, vou em SMB, vou dar contributor, e aqui, GR, vou colocar diretoria, o marketing, TI e RH. São essas pastas que eu tenho. Rafael, você vai dar permissão de modificação para todos? Sim, vou dar permissão de modificação. Depois a gente vai quebrar a herança e adicionar uma permissão de NTFS que vai fazer a restrição. Essa permissão é somente para você conseguir acessar o compartilhamento, certo? Usando a melhor prática, tá, pessoal? Melhor prática para configurar file server. Então aqui, contributor, os meus grupos do Active Directory e permissão elevada para o meu usuário do Active Directory. Esse é o permissionamento já que eu preciso fazer? Sim, esse é o permissionamento que a gente precisa para começar a trabalhar com o nosso servidor de arquivos, né? Propriamente dito, eu já dei uma permissão de compartilhamento. Como é que eu vejo o caminho que eu tenho que mapear? Permissões concedidas, volto aqui no Overview e aqui eu tenho um botãozinho de Connect. Quem já fez a aula de Azure Files comigo sabe que a gente sempre testa isso aqui. A gente não vai precisar usar todo esse caminho, tá? Notem, deixa eu copiar esse arquivo aqui, eu vou abrir ele num Notepad para vocês olharem, porque isso modifica, tá, pessoal? Microsoft modifica de tempo em tempo. Por exemplo, aqui, ó, eu não tenho senha mais descrita nesse arquivo. Antes a gente tinha o password aqui. Então, se eu quero pegar o password, eu vou deixar um comando aqui, que em um momento a gente vai precisar do password, para a gente ver qual é o password do meu storage account, mas ele não tem. O que eu preciso? Só o meu caminho do meu compartilhamento, ó, que é o meu storage account,
o padrão de files, né? Sempre file.core.windows.net. Se fosse blob, era blob.core.windows.net. Se fosse table, era table.core.windows.net. Então eu preciso desse caminho. Na teoria, pessoal, o que acontece? Na teoria, o meu usuário domain admin, aqueles grupos já têm um acesso ao share, pelo menos. O que eu vou fazer? Eu vou lá no meu AD e eu vou tentar mapear, vou tentar abrir esse compartilhamento aqui. Tentar abrir, ó, já consegui abrir, tá? Já estou abrindo com o meu usuário domain admin, que tem permissionamento para isso. Se eu clicar com o botão direito aqui, as primeiras vezes que a gente abrir as ACLs, ele vai demorar um pouquinho para carregar, tá? Então aqui a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente está com ele integrado com a AD. Ó. Vou clicar em Security, olha o padrão que ele vem. Authenticated User, isso aqui é permissão padrão, tá? Authenticated User, o meu usuário domain admin e aqui usuários padrões. Então se eu clicar aqui, por exemplo, no Advanced, eu já posso adicionar um usuário, tá? Eu não vou vir aqui pelo Advanced, posso quebrar a herança. Agora eu vou clicar aqui, vocês vão ver que a primeira vez ele vai demorar um pouco para poder buscar. Mas quando ele trouxer, ele já vai trazer a minha janela de pesquisa diretamente no Active Directory. Ou seja, eu estou acessando o Azure Files e do Azure Files eu estou tentando buscar, estou lendo o permissionamento disponível que eu tenho dentro do meu Active Directory. Tá? Então, primeira vez, geralmente ele demora assim para carregar. Olha ali, está buscando no domínio. Então, o que eu vou fazer aqui? Por exemplo, se eu der um gr, ele já vai buscar os meus grupos. Para a gente começar, a gente vai fazer um teste bem simples, certo? Um teste bem simples aqui. Eu vou criar uma pasta teste, só para a gente validar se realmente o nosso permissionamento está funcionando. Criei uma pasta teste. Essa pasta, se eu não modificar a herança dela, notem que o Authenticated User tem permissão de modify. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou desabilitar a herança, vou converter aqui em explícito, só que eu vou remover os usuários que têm usuários, digamos assim, genérico, tá? Eu quero autenticar. Então tem administrator, system, o meu usuário domain admin, tá tudo certo. E aqui eu vou deixar dessa forma, vou dar um OK e vou adicionar aqui, vou adicionar um grupo, por exemplo, um ou dois grupos aqui para a gente poder testar. Então, vou pegar, por exemplo, vou dar permissão. Deixa eu ver qual era o usuário que a gente estava nessa máquina aqui no nosso desktop. Acho que era o usuário do RH. Maria Peixoto, era o usuário do RH. Então, eu vou dar permissão para o grupo GR, RH, GR. Ele tá, olha aqui, ó, pessoal, olha onde é que ele botou aqui, ó, tá buscando no caminho errado, tá? Deixa eu fechar aqui de novo. Aqui no location, ó, ele trouxe o location errado. Deixa eu fechar tudo aqui, deixa eu dar o apply, que eu quebrei a herança dele. E deixa eu vir de novo aqui no security e abrir. Para ele poder trazer para nós a árvore do domínio, senão a gente não vai conseguir trabalhar. Tá? Geralmente ele acontece isso quando a gente quebra a herança ali na primeira vez. Então agora a gente vai de novo, vai dar o adicionar para ele buscar aí a nossa árvore de domínio. Geralmente, quando ele está indo na árvore de domínio, né, claro, a gente está pegando uma estrutura que está lá dentro do Azure e mandando pesquisar no nosso ambiente on-premise, porque ele vai ler a estrutura de ambiente on-premise, por isso que ele tem esse delay na hora de trazer a guia de pesquisa. Agora ele já trouxe a árvore do domínio. Então, eu vou colocar aqui gr, underline, e eu vou dar permissão para o usuário do RH e vou dar permissão para o usuário da diretoria, certo? Esses dois grupos, diretoria e RH, ok? Então, demos a permissão, ok? Eu vou copiar nesse momento o meu caminho. Ele demora um pouquinho, às vezes, para aplicar a permissão, tá, pessoal? A gente já está com o usuário do RH logado. Vamos ver se ele vai aplicar já de cara ou se ele vai levar alguns minutinhos aí para abrir. Deixa eu até fechar essa janela aqui. Opa, abriu aqui, ó, pessoal. Já. Teste. Vamos acessar. Vou criar uma pasta aqui dentro, tentar criar uma pasta aqui dentro. Ó. Permitiu o usuário do RH. A gente deu permissão para RH e para a diretoria. Tocou o usuário do RH aqui, ó, Maria Peixoto.
Vamos só conferir se realmente está isso, se a gente está pegando a permissão certa. Vamos lá no nosso AD, RH, Maria Peixoto, o grupo dela, o grupo de RH. Agora a gente vai logar com o usuário da TI, Tecnologia da Informação, a gente vai logar com o João Barbosa. Tá? Ó, João Barbosa, membro da TI. O que acontece? O João Barbosa ele não tem permissão. Então, se o nosso permissionamento está corretamente buscando do AD, o João Barbosa não pode conseguir abrir, não pode conseguir salvar nada dentro daquela pasta, né? Então a gente vai fazer esse teste agora. Vamos logar aqui na nossa VM client joão.barbosa. E a senha está carregando aqui, logando. Deixa eu ver se eu estou com o caminho copiado aqui já. Abriu. Lembra que aqui, né, pessoal? Todos os grupos têm permissão no share, certo? Todos os grupos têm permissão no share. Essa pasta foi a pasta que a gente quebrou a herança. Então, ali na pasta, exatamente dessa forma, é que ele tem que bloquear. Então, a gente viu que com a usuária do RH abriu, que com o usuário da TI não foi. E agora, qual foi o outro usuário que a gente deu permissão? Diretoria. Então, a gente vai pegar um usuário da diretoria para logar nessa pasta e validar se ele vai criar, vai conseguir acessar corretamente. Deixa eu abrir o AD aqui, pegar um usuário da diretoria. Vamos pegar aqui, ó, Juliana Gomes, membro do grupo da diretoria. Então a gente vai logar com a Juliana Gomes. Deixa eu puxar para cá, vamos trocar o João Barbosa. Juliana.gomes. E aqui a senha. Opa, aqui é errado. Vou trazer para cá a tela. A Juliana Gomes, como é diretoria, tem que ter permissão, né? A gente alterou ali a permissão de NTFS dela. Ela precisa ter permissão para salvar. Abrimos, logou na pasta, certo? Então, galera, aqui a gente já pode dizer que a gente completou o nosso principal objetivo, ou seja, a gente integrou o Azure Files com o Azure Active Directory. Ele está autenticando, está lendo os grupos do AD que a gente colocou permissionamento, ou seja, está funcionando, funcionou o nosso principal objetivo. Agora vem o Plus, né? Qual é o Plus? Notem que a gente tem, deixa eu clicar aqui no PC, que a gente tem o nosso file server corporativo. Nosso file server corporativo está todo aqui. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu quero migrar esse file server corporativo. Esse usuário é um usuário da diretoria, lembra? O usuário da diretoria acessa qualquer arquivo, né? A diretoria tem permissão em todas as pastas. Então, eu quero migrar. Como é que a gente faz para migrar esse file server para a nuvem, para que a gente possa estar trabalhando com ele na nuvem? Então, eu vou até deixar aqui conectado mesmo. O que a gente precisa fazer? Eu preciso mapear a unidade de rede. Quando eu sou administrador, o ideal é que eu mapeie essa unidade aqui de rede para que ela fique com as credenciais do Storage Account, para que eu, administrador, possa fazer a gestão de forma correta. Tá? Que eu estou acessando da mesma maneira que os usuários estão acessando. Como que eu faço? Antigamente, como eu mostrei para vocês, lá na console do Azure, ele aparecia já aqui no Connect a senha que o usuário precisava. Agora aqui não está aparecendo mais, né? Então a gente precisa pegar essa senha. E essa senha do nosso Storage Account, eu vou deixar para vocês o comando aqui, ó, pegar a chave do Storage Account. Então o que eu tenho aqui? Get as a Storage Account, Resource Group. É esse aqui. E deixa eu ver como é que ficou o compartilhamento, porque eu copiei um texto genérico. O nome do Storage Account é STO TFTech. Deixa eu ver se está o mesmo. Ah, está um FS a mais. Ó. STO TFTech. Então, eu preciso pegar essa credencial aqui para que a gente possa estar trabalhando. Ok? Então, eu vou abrir aqui um shell para a gente rodar e conseguir pegar essa senha. Ó. Então, está aqui. Olha o que ele trouxe. As keys. Tá? Posso pegar qualquer uma. Eu vou pegar a primeira chave aqui.
primeira chave do meu storage account, vou copiar. E aqui eu já tenho um comando genérico também que eu estou mapeando, certo? Eu vou largar a chave do meu storage account aqui no final. Ó. Notem que ela é uma chave bastante grande. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir, vou apagar essa chave. Vou colar a chave. E o que a gente tem aqui? Qual é o driver de rede que a gente vai mapear? Vou mapear no R. Qual é o meu storage account? Vou trocar aqui, porque eu mudei, né? Isso aqui era um exemplo que eu tinha já mais antigo. STOTFTech, File, Core, e aqui o nome do meu share. Qual é que é o nome do meu share? FS-TFTech. Então, FS-TFTech. O user vai ser sempre aqui o Azure, sempre o Azure, e aqui de novo repete o nome do storage account. Então, é esse o nome do meu storage account. A letra que eu vou utilizar, tá? Então, net, espaço use, a unidade que eu quero usar, vou usar o R dois pontos, o nome do meu storage account, a descrição do serviço, que é padrão, file.core.windows.net, o nome do meu files, né, do meu file share, o user vai ser Azure, barra o nome do storage account, e aqui a senha, a chave que a gente pegou rodando o nosso script PowerShell aqui, tá? Vou deixar o script para vocês aqui também, para que vocês possam utilizá-lo. E agora, galera, o que acontece? Como que a gente vai fazer para copiar essa estrutura de arquivos? A gente vai copiar ele via Robocop. Então, eu estou com o script Robocop aqui, que é um script que eu uso. Agora, não tenho usado com tanta frequência, mas uso bastante. O que ele faz? Ele sincroniza exatamente toda a estrutura da minha origem, que é o meu fs01-dados, com essa estrutura que a gente vai criar aqui, que vai ser esse diretório, né? Que vai ser o meu diretório do Azure, que eu vou mapear na unidade R. E aqui tem todos os atributos para copiar, fazer um copy all, ou seja, levar toda a permissão NTFS que eu tenho. Tem até o multithread aqui, que geralmente a gente usa quando tem uma quantidade grande de arquivos, e um log de saída, até se a gente precisar copiar. Como aqui a gente tem uma quantidade pequena de dados, não vai ser tão necessário. Por que eu preciso mapear essa unidade? Porque para eu rodar o Robocop, eu vou precisar executar o meu PowerShell como administrador, certo? Então eu preciso mapear essa unidade de rede no meu perfil administrador, ou seja, eu vou rodar o PowerShell aqui, ó, como admin. Esse contexto, ele não tem permissão no storage account. Então, se eu tentar mapear ele, eu poderia mapear só dando, por exemplo, netuse, a letra e o compartilhamento com o meu usuário Rafael. Se eu abrisse o shell comum, se eu abrisse o shell assim, eu conseguiria mapear, tranquilo. Só que se eu for rodar o Robocop aqui dentro, não vai funcionar. Então, como esse usuário não tem a permissão no storage account, esse contexto admin, a gente vai estar passando a credencial do storage account para que ele possa mapear, certo? Então é isso que vocês têm que entender por que a gente está botando essa chave. Tá? Se você não for migrar o seu file server usando o Robocop, não precisa mapear, daqui a um pouco você nem precisa disso. Tá? Como que eu posso migrar? Geralmente via Robocop, que é a maneira mais fácil, praticamente imperceptível para o usuário. Você pega um horário que não vai ter modificação. Muitas vezes a gente vai lá na origem, lá no meu FS, tira o for share, desabilita o compartilhamento e migro para o Robocop, que eu acho uma das maneiras mais robustas se você não quer ter uma ferramenta de terceiro. Ou, se somente é pequeno, você quer copiar no Ctrl+C, Ctrl+V, você pode fazer. Mas eu prefiro o Robocop porque ele é muito mais assertivo, rápido e mantém todo o seu permissionamento, gera log de saída. Então, é uma ferramenta feita para isso. Então, a gente vai copiar aqui, vamos tentar mapear essa unidade de rede aí para o contexto de admin. Vamos ver se ele vai conseguir mapear, se vai dar certo. Ó. Completo com sucesso. Como a gente sabe que mapeou, a gente pode dar um netuse e ele vai aparecer aqui, ó, o R. Se eu abrir o Windows Explorer, ele vai aparecer? Não vai, porque a gente está no contexto de administrador, né? Então, não vai aparecer esse mapeamento. Mas beleza, eu já tenho minha unidade R. Com a unidade R, o que eu vou montar aqui no meu Robocop? Ó? O Robocop, qual é a origem? O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma cópia 100%, ou seja, ele vai espelhar esse diretório com esse diretório. Se eu quisesse copiar um disco inteiro, colocaria só o C, por exemplo. Claro que C não, porque é o volume de sistema, mas vamos dizer que eu tivesse no disco D, eu podia colocar disco com disco se eu quero copiar tudo.
Aqui eu quero mapear de diretório para diretório, porque o meu file server está nesse diretório. Então, pasta dados, eu acho que eu tenho que criar a pasta dados aqui dentro. Eu acho que eu não criei a pasta dados, vou criar a pasta dados aqui dentro. Essa pasta dados, pessoal, é importante que a gente quebre a herança dela. Tá? Por que a gente vai quebrar a herança? Porque eu tenho que dar permissão, todos os usuários do meu domínio têm que chegar na pasta dados, tem que entrar na pasta dados. Então, o que eu vou fazer? Melhor prática de compartilhamento também, tá? Vou dar um advanced, vou desabilitar a herança, e aí o que eu vou tirar? Vou tirar Authenticated User, por exemplo, vou tirar Users, aqui, remover. E eu vou dar uma permissão para os usuários do domínio entrarem nessa pasta, porque eles precisam pelo menos entrar. Então, eu vou dar uma permissão de list para domain user. Tá? Por que list? Porque eu só preciso que eles cheguem na pasta dados. Porque depois que ele entrar na dados, todo o meu permissionamento NTFS que está lá no meu file server vai ser migrado pelo Robocop. Então, eu não preciso fazer mais nada manual. Só configurar que os usuários não tenham uma permissão excessiva na raiz. Tá? E quebrar a herança, porque aí ele vai tratar a herança. Ó, tenho que fechar de novo ali. Sempre quando eu quebro a herança, eu tenho que fechar tudo aqui e abrir de novo, tá? Isso é meio que um bugzinho aqui. Quando eu quebro a herança da pasta, eu tenho que vir e abrir tudo de novo. Então, eu tenho que cuidar dessa permissão NTFS, tá, pessoal? Então, eu sempre quebro a herança, removo o permissionamento excessivo, coloco um permissionamento só para listar, porque list só para ele entrar na pasta. Depois que ele entrou no dados, a permissão do dados precisa ser a mínima, porque aí as pastas que vão estar dentro de dados, quem vai mandar é a permissão NTFS de cada pasta. Tá? Então, aqui eu vou colocar domain users com permissão só de list, só para entrar e listar o que tem ali dentro. Tá? Dei o apply, então domain users só list, já tenho minha pasta dados. Agora eu posso pegar o meu script Robocop aqui que já está prontinho. Ó. Então, a origem vai ser minha pasta dados do meu file server, o destino, o que eu mapeei aqui, a unidade de rede que eu mapeei F, e aqui todos os atributos de cópia, levar parâmetros de NTFS, então, tudo aqui. E vou salvar um log ali no fim. Como é uma quantidade pequena de arquivos, não vai dar muita diferença para mim. Mas se eu estivesse migrando um grande file server, isso ia fazer total diferença. Então, colei o Robocop e a gente vai executar. Se tudo der certo, ó, rodou, pessoal. Olha aqui, ó. O que ele pegou? A origem, o destino, os atributos, os arquivos que ele copiou, ó, todos os arquivos que a gente tinha lá, os testes TXT, tudo com sucesso, não falhou nada, foi rapidinho. Se a gente olhar só por curiosidade aí, para quem não está acostumado, for lá na pasta que a gente criou na pasta temp, vai ter o arquivo de log lá exatamente com a mesma característica do que a gente tinha aqui, tá? Ó, mesma característica. Então, se você tem um file server gigante para migrar, use o Robocop que ele vai ajudar muito você. Agora, pessoal, vamos olhar como é que está aqui o nosso file server. Pasta dados, que estava vazia. Olha lá, com toda a estrutura do meu file server. Vamos ver se ela está com o permissionamento NTFS, que é o mais importante para nós. Ó. Olha ali, diretoria, somente diretoria, certo? Marketing, tem que ter somente marketing e diretoria. Tá? Ó, System, Creator, ó, diretoria, marketing, e com permissionamento, ó, de modify aqui para o usuário marketing e para o usuário diretoria. E o administrators. O RH, só RH e diretoria com permissão de modificação. Ó. Diretoria, RH. Show. TI. Entrei na pasta TI, só queria validar aqui. Então, diretoria e TI. O que a gente vai fazer aqui? Vamos tentar acessar aqui o nosso share. Vamos ver quem é que está logado lá no nosso desktop. Quem é que estava logado aqui? Não lembro se era o usuário da diretoria, eu acho. Era Juliana Gomes, usuário que era diretoria. Vamos tentar acessar de novo o nosso compartilhamento. Ó, pasta dados, diretoria, marketing, RH. Show de bola, né, pessoal?
Show de bola, tá? O que que acontece? A gente, para esse usuário, a gente não removeu o mapeamento de rede, ó. O mapeamento de rede está com a mesma estrutura, mas é o disco F do meu servidor de arquivos. O que que eu vou fazer agora? Eu vou mudar a GPO para que a GPO mapeie, ao invés de deixar de mapear essa unidade de disco, que era o meu file server on-premise, e comece a mapear o meu file share do Azure. Eu vou só criar um arquivo aqui dentro de cada um. Por quê? Para a gente distinguir que esse aqui é o servidor local, tá? Porque a estrutura é exatamente a mesma. Pô, Rafael, aí você vai estar mapeando, eu não sei se é o file server local ou se é o do Azure. Então, o file server local, ele está com 2 arquivos dentro de cada diretório. Esse usuário é usuário da diretoria, ele tem permissão para criar em qualquer diretório. Então, só para a gente fazer o teste aqui e garantir a diferença, porque eles estão espelhados, né, pessoal? A gente espelhou eles com o Robocop, está exatamente igual. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Vou fazer um logoff com esse usuário. Agora, também aí mais um pontinho aí da cereja do bolo, de plus, a gente vai ir lá no na nossa GPO, né? Deixa eu pegar aqui o caminho importante que a gente vai mapear, ó. É esse o nosso caminho para mapear para o usuário. E eu vou abrir aqui o Group Policy Management. Dentro do Group Policy Management, a nossa GPO de unidade de rede, e a gente vai editar ela para modificar o caminho. Aqui no Preference de usuários, Windows Settings, Drive Maps. E aqui, o que a gente vai fazer? A gente já está com Reconnect, o nome vai ser dados e a gente vai trocar o location. Ó. Sai do FS1 e vai entrar toda a nossa string aqui de conexão, de mapeamento de SMB, apontando para o nosso Azure Files. Está mapeando na unidade F, importante, replaced, por quê? Para ele substituir, ele está vendo que a localização é diferente. Fechamos aqui, fechamos. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai lá para o nosso desktop de novo e a gente vai escolher um usuário. Vamos pegar um usuário que tenha restrição de acesso para validar. A Juliana tem permissão em qualquer um, então a gente vai pegar, pode ser o usuário da TI, o João.Barbosa, que ele não vai ter permissão além da TI. E a gente tem que ver se o diretório vai ter apenas um arquivo, porque o diretório local estava espelhado exatamente igual e ele tinha 2 arquivos em cada pasta, certo? Logamos com o João, dá um tempinho só para ele aplicar a GPO de mapeamento de rede, né, para ele dar o replace, na verdade. Vamos ver se ele já substituiu, se a gente vai ter que aguardar um pouquinho. 10 GB, ó, pessoal, 10 GB é bom. Por quê? Porque a nossa cota é 10 GB, né? Então parece que ele mapeou corretamente. Vamos ver se tem só um arquivo. Aí, pessoal, só um arquivo, ou seja, estamos conectando diretamente no nosso file share, certo? Como que eu posso garantir que é no nosso Azure Files? Dentro da TI onde ele tem permissão, eu vou criar um arquivo aqui chamado test files Azure, tá? Criei, ele tem permissão para criar, vamos até testar. Manteve o NTFS, vamos na pasta RH aqui. Vamos ver se o usuário aqui, se ele tem a permissão para criar dentro da pasta RH. Ó, não tem permissão. Ou seja, espelhou 100% o permissionamento, pessoal. Vamos testar na pasta marketing, ó, nem acessou já o marketing, nem acessou a diretoria. Como que a gente vai olhar, pode garantir que aqui a gente está dentro do Azure Files? A gente pode ir lá no nosso portal. Vamos lá no portal, ó. Ele tem que mostrar toda a estrutura de Azure Files aqui dentro, ó. A gente vai estar aqui dentro do nosso Azure Files, ó, as pastas, dentro da pasta dados, TI, ó, os 2 arquivos, ó, teste files Azure. Legal, galera? Bacana? Eu achei um diferencial bacana trazer para vocês aí essa parte de migração, porque muita gente diz, beleza, show de bola, autenticou, integrou com a AD, muito legal. Como que eu faço agora para levar o meu file server lá com... Galera, esse Robocop que eu estou dizendo para vocês, eu posso garantir, eu já usei com teras de disco, tá? 5 teras, 8 teras, já usei com teras de disco esse mesmo Robocop, tá? Às vezes a gente, dependendo do tamanho da máquina, o que eu aumento ou diminuo é esse cara aqui, ó, multithread, tá? Porque ele vai consumir, vai colar o processador lá, dependendo de como for o processador, você pode aumentar o multithread que ele dá uma velocidade maior, beleza?
Então, ele não conseguiu acessar as outras pastas porque ele não tem permissão, né? Então, espelhado 100%. Agora eu vou pegar, só para a gente fazer o último teste, um outro usuário aqui qualquer. Vamos pegar o usuário do RH mesmo, que o usuário do RH só pode ter permissão na pasta do RH. Vamos ver aqui, RH, Recursos Humanos, a Maria Peixoto. Vamos pegar a Maria Peixoto aqui, vamos logar com ela. Vamos lá, vamos trocar o usuário aqui, conta diferente. Maria.peixoto. Lembrando, tá, pessoal, esses usuários foram totalmente aleatórios, assim, não é nome de ninguém mesmo, foi 100% aleatório aí. Foi chutando nome e sobrenome e o que veio. Vamos logar com a Maria, vamos ver se ela vai mapear já a unidade nova para ela, bonitinho. Tempo dele executar a GPO. A gente viu que quando está pegando 10 GB é o tamanho que a gente tinha provisionado lá no na nossa cota. Posso mudar a cota? Pode, qualquer momento você pode ir lá expandir, diminuir sua cota. Então, vamos acessar a pasta TI? Não, Maria, não pode acessar a pasta TI. Pasta RH? Posso acessar. Vou criar um file aqui, teste RH. Ah, já tinha teste RH, né? A pessoa escrevia a mesma coisa. Teste RH 2, beleza. Tentar acessar o marketing, não pode. Diretoria, não pode também. Certo? Vamos conferir lá no nosso portal do Azure. Vamos voltar aqui. RH, ó, teste RH2. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Tentei trazer aí uma cereja para o nosso bolo para a gente finalizar a nossa semana Partiu Nuvem. Falando de um conteúdo que já é bacana a integração com a D, mas tentei trazer ainda um pedaço de migração para apoiar vocês nos projetos, para vocês estarem tocando aí na empresa de vocês, que vai facilitar, o Robocop vai ajudar muito vocês. O conteúdo aqui do nosso Notepad vai estar disponível lá na página do nosso site da TFTech, então você pode acessar, lembrando, dentro do TFTech, aqui no blog Partiu Nuvem, esse conteúdo provavelmente amanhã já vai estar aqui dentro da semana Partiu Nuvem, exatamente nesse formato bonitinho, vídeo e embaixo o arquivo necessário para vocês executarem. Certo, galera? Então aí eu vou me despedindo de vocês. Foi muito bacana estar essa semana toda junto aí com vocês. A interação com a nossa comunidade foi muito legal. Estou muito feliz pela participação de todos. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente trouxe. Foram 5 dias bem intensos aí, né? Com muito conteúdo. A gente teve imprevisto aí nessa sexta-feira de não conseguir largar o vídeo às 20 horas por conta do que eu avisei ali em todos os grupos possíveis. A gente estava com uma indisponibilidade na parte do PS Gallery da Microsoft e a gente não conseguiu provisionar o ambiente, né? A gente não provisiona o ambiente muito antes, falei para vocês, é geralmente o mais próximo possível da aula. Se tiver alguma modificação, um botãozinho novo, alguma coisa, a gente já conseguir mostrar, certo? Mas espero que vocês gostem aí do conteúdo, espero que vocês tenham gostado da semana Partiu Nuvem. Quem se inscreveu vai estar recebendo o certificado aí na sequência. Aqueles que ganharam o voucher de certificação do TDC e dos nossos cursos aí que vai ser inteiramente gratuito. Durante a próxima semana vocês vão estar recebendo e-mail aí com códigos ou apenas confirmando a data das principais turmas. O que a gente tem confirmado agora é a imersão Azure 3.1. Se você não se inscreveu e quer participar, galera, essa semana, poucos dias com certeza vai durar, porque a gente já passou da metade das cotas de aluno. Então, vai no site, se inscreve. No sábado você ainda vai ter um desconto, ok? Vai ser um treinamento muito bacana. Aí vão ser 3 dias ao vivo comigo, via Microsoft Teams. Aqui a gente tem fotinho de galera que participou de várias partes do mundo. Aí a gente tem alunos, o Edu da Inglaterra, tem aluno do Canadá, teve alunos de Portugal, mais de um, diversas partes do Brasil. Então, galera, vem com a gente, a grade vai estar top, vai ser muito conteúdo bacana. Certo? Então, galera, com isso a gente vai se despedindo aí. Eu agradeço a todos vocês pela participação, muito feliz de compartilhar conhecimento durante essa semana. Queria desejar a todos um ótimo final de semana. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.